Tem verdades que não explodem como uma bomba. Elas escorrem, silenciosas, até reescreverem tudo que você pensava ser sua vida. Voltei um dia antes do previsto. A convenção em Curitiba foi cancelada de última hora, e eu, em vez de ficar perambulando por uma cidade vazia, decidi pegar um voo de volta pro interior de São Paulo. Cheguei sem avisar ninguém, queria surpreender a minha esposa, Lúcia. Casados há 17 anos. 2 filhos já fora de casa, e uma rotina que parecia estável demais para ser boa. Liguei para ela do aeroporto. Falei que a viagem tinha mudado. Ela demorou um pouco para responder, como se estivesse escolhendo as palavras. Disse que me esperaria na rodoviária de sempre, às 6 em ponto. Mas a forma como ela disse isso, havia um ensaio no tom. Como quem repete algo já decorado. Aquilo ficou preso na minha cabeça como um sussurro que não queria sumir. Em vez de seguir direto para casa, sentei num banco do terminal e fiquei encarando o celular. Comecei a lembrar de como a gente se afastou aos poucos, não por brigas, mas por silêncios longos. Viagens de trabalho, metas no escritório, noites esticadas por conveniência. E ela, que sempre esperava acordada, parou de acender a luz da varanda. Mas não era só culpa. Era algo no jeito dela falar. Um cuidado excessivo. Uma falta de naturalidade que soava como disfarce. Foi aí que fiz algo que nunca tinha feito. Olhei voos alternativos. E achei um, saindo dali mesmo, pousando num aeroporto menor, bem mais distante, quase na divisa com Minas. Comprei. Na hora. Não avisei. Não quis. Pensei em vê-la como antes, com surpresa, nos olhos dela. Um gesto romântico, pensei. Um pedido de desculpas mudo por estar ausente demais. O voo foi rápido. Nem lembro se cochilei. Peguei um carro alugado no desembarque, velho, cheiro de pinho misturado com pano molhado. Peguei a estrada já à noite, cortando asfalto como quem atravessa a própria dúvida. Cheguei em casa pouco antes da meia-noite. Ou melhor, achei que tinha chegado em casa. A rua estava deserta. Todas as luzes apagadas. Mas o carro dela, o azul claro com o adesivo da faculdade de pedagogia no vidro traseiro, não estava lá. Suspirei. Talvez tivesse saído com uma amiga. Talvez. Destranquei a porta com cuidado. A casa estava do jeito que deixei, mas o ar parecia de um lugar que não recebia gente fazia dias. Nem liguei a luz. Caminhei até o sofá na penumbra e sentei, tentando entender por que aquele silêncio era tão cheio de respostas. Peguei o celular e liguei. Ela atendeu no terceiro toque. Voz sonolenta, ou fingidamente sonolenta. Oi, disse ela. Tá tudo bem? Falei baixo, pausado. Só queria saber se você tá bem. Houve um silêncio breve. É, quase 1 da manhã, amor. Tava dormindo. Tô bem. Por quê? Olhei ao redor, como se pudesse ver o eco da mentira se formar nas paredes. Só conferindo. Ainda vai me buscar amanhã, né? Claro. 6 horas. Estarei lá. E onde você tá agora? Demorou um pouco para responder. Na cama. Onde mais estaria? Subi o olhar para a escada, que seguia mergulhada na escuridão. O coração acelerou. Falei que talvez precisasse ficar mais uns dias, por conta do trabalho. Que avisaria quando soubesse mais. Ela pareceu aliviada. Volta logo, tá? Tô com saudade. Desliguei. E fiquei parado. Com o telefone na mão. Não era medo que eu sentia. Era uma desconfiança quieta, daquelas que não gritam, só vão corroendo por dentro. Disquei o número do nosso fixo. Chamou. 5 vezes. Não estava quebrado. E naquele momento, percebi que eu não queria dormir. Porque dormir era aceitar que nada estava errado. Mas alguma coisa estava profundamente errada. E o que eu encontraria no dia seguinte, não daria mais espaço para dúvida. Não dormi naquela noite. Fiquei andando pela casa como se cada cômodo pudesse me dar uma pista. O quarto estava do mesmo jeito que eu deixei. Roupa de cama esticada, nenhuma peça fora do lugar. O guarda-roupa, intocado. Era como se ela não tivesse passado ali nos últimos dias. Perto das 5 da manhã, desci para a cozinha e preparei um café. Sozinho. No silêncio mais denso que já senti dentro daquele lar. Cada gole amargo parecia confirmar o que meu instinto já gritava. Quando o sol começou a nascer, escondido por nuvens pesadas, eu me posicionei atrás da porta do armário do corredor. De onde eu estava, podia ver a rua pelos vãos da persiana. E foi aí que ouvi o som que conheço de olhos fechados, os pneus arranhando a entrada de casa. O carro dela.
Mas não estava sozinha. 7 e poucos da manhã. Cedo demais para qualquer visita casual. Acompanhei tudo sem ser visto. Um homem desceu do banco do motorista. Alto, bem vestido, com um jeito íntimo demais para alguém que deveria ser só um colega de trabalho. Ela riu de algo que ele disse. Uma risada leve, solta, como se a vida fosse perfeita. A mesma risada que eu não ouvia fazia anos. Ela abriu a porta com naturalidade. Disse que precisava trocar de roupa e pegar algumas coisas para o dia seguinte. Ele respondeu brincando, colocou a mão no ombro dela com um toque íntimo, quase automático. Só se você me atrasar de novo, ele disse. Ela devolveu com ironia, atraso você, então te demito. Ele riu. Falaram sobre romance no escritório. E aí, ela o beijou. Não foi rápido. Nem envergonhado. Foi um beijo inteiro. Senti o mundo girar devagar, como se o tempo estivesse com pena de mim. Ela comentou algo sobre a esposa dele pensar que ela era só uma funcionária dedicada. E ele, com a maior naturalidade, falou da mulher como se fosse um detalhe distante. Ela tá em Belo Horizonte, com as crianças. Só vem no fim do semestre. Acha que tô procurando casa. O nome dele, Renato Monteiro. Ela já tinha mencionado um tal de Renato, o novo diretor regional. Disse que era temporário. Um substituto até encontrarem alguém local. Agora tudo fazia sentido. Quando ela voltou do quarto com uma bolsa e um vestido pendurado, vi algo que me destruiu de um jeito calado. Ela estava linda. Linda como só alguém que tem algo a esconder consegue ser. Eles saíram juntos. Ele trancou a porta como se fosse o dono. E foram embora, no mesmo carro, rindo. Como se o mundo lá fora fosse só deles. Não gritei. Não fui atrás. Não me joguei na frente do carro. Fiquei parado. E comecei a planejar. Não seria ódio. Seria algo mais frio. Algo mais definitivo. Ela tinha me preparado uma surpresa. Só que agora, era minha vez. Naquela manhã, enquanto a cidade despertava, eu já estava 2 passos à frente. A raiva me atravessava, mas não com fúria. Era como uma corrente fria que me dava clareza. Pela primeira vez em muito tempo, eu via tudo com nitidez. Fui até a garagem e peguei uma mala velha, daquelas que a gente usava quando ainda viajava junto. Joguei dentro algumas roupas, só para manter as aparências. Depois, percorri cada canto da casa como quem prepara um palco. Eu sabia, a peça estava prestes a começar. Às 9 em ponto, liguei para o escritório da Lúcia. Uma recepcionista simpática, chamada Adriana, atendeu. Fingi ser alguém do setor de eventos da empresa, querendo confirmar um dado para um artigo interno. Renato Monteiro, né? Ele é o novo diretor de operações? Veio de fora, não foi? Ela, sem desconfiar de nada, confirmou, de Belo Horizonte. Vai ficar com a gente até o fim do trimestre. A esposa e os filhos ainda estão lá, devem se mudar só nas férias. Aquilo era tudo que eu precisava. Fui atrás do cadastro residencial de Renato em sites públicos. Achei 3 com o mesmo nome em BH. Liguei para o primeiro, nada. O segundo, jackpot. Dona Silvia Monteiro. Sim, é ela. Boa tarde, Dona Silvia. Meu nome é André Lins. Trabalho com seu marido aqui em São Paulo. Estamos organizando uma comemoração surpresa pela promoção dele e pela vinda da família. Uma coisa simples, só com colegas e alguns convidados. A senhora estaria disponível para vir amanhã à noite? Ela hesitou, depois soltou um riso doce. Ele não sabe. Não. Queremos fazer surpresa. Silêncio. Depois um suspiro emocionado. Claro que vou. Que coisa linda. Ele merece. Combinei tudo. Horário. Voo. Alguém da empresa iria buscá-la no aeroporto. Ela agradeceu, empolgada. Cruzou o coração que não contaria nada. Desliguei. E respirei fundo. O primeiro dominó tinha caído. Depois liguei para a irmã da Lúcia. Para 2 colegas dela. Inventei a mesma história. Lúcia tinha sido promovida, e Renato era quem a tinha indicado. Estava organizando uma festa surpresa em casa. Não contei nada para ela. Só apareçam às 7. Todo mundo aceitou. Quem recusaria uma boa notícia? Por fim, contratei um buffet pequeno. Petiscos, bebidas, decoração simples, com velas e luzes de jardim. Pedi para montarem tudo no quintal, ao redor da piscina. Disse que se ninguém atendesse, podiam entrar pelo portão lateral. Estaria tudo aberto. Ao fim da tarde, tudo estava pronto.
Os convidados confirmados. A esposa do Renato no avião. E eu, sentado na mesma poltrona em que eles tinham se beijado. Com um copo de vinho na mão e uma paz sombria no peito. Às vezes, a vingança não vem no grito. Ela vem no silêncio de quem já aceitou que perdeu, mas não sem mostrar onde cada mentira começou. No dia seguinte, o sol se pôs com uma lentidão cruel. Era como se até o céu soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Eu me arrumei com calma, camisa social, sapato limpo, cabelo no lugar. Não era vaidade. Era preparação. Fui até o aeroporto no fim da tarde. Fiquei de pé perto da saída do desembarque com um cartaz simples: "Bem-vinda, Senhora Monteiro, evento Wintec." Quando ela apareceu, senti um aperto no estômago. Silvia Monteiro era elegante. Vestia um casaco azul marinho, carregava uma mala discreta e tinha nos olhos aquele brilho de quem ainda acredita. Ela sorriu quando viu meu cartaz. Eu sorri de volta, com uma ternura mentirosa. "Boa noite. Eu sou André. Obrigado por vir. A festa é logo mais. Seu marido vai ficar emocionado." Ela agradeceu, simpática, mesmo cansada. Contou sobre os filhos, sobre a mudança para São Paulo, sobre como estava ansiosa por essa nova fase da família. Tudo aquilo me doía de um jeito que não dava para explicar. Chegamos em casa pouco antes das 7. Os convidados já começavam a chegar, discretos, como combinamos. Pedi que todos estacionassem atrás da igreja do bairro, 2 quadras abaixo, para manter a frente da casa livre. O jardim estava impecável. Luzinhas penduradas, trilha sonora suave, taças brilhando sob as velas. Era o tipo de festa que Lúcia sempre sonhou. Só que agora, ela receberia tudo isso, com uma plateia que não imaginava. Silvia se encantou com o lugar. Achou que a festa era em homenagem aos dois. Eu só confirmei com a cabeça. Me sentia um anfitrião de mentira, mas ao mesmo tempo, era minha casa. Meu chão. Às 7h30, quase todos já estavam ali. A irmã dela. A supervisora. Uma vizinha antiga que ajudou a criar nossos filhos. Todos felizes, prontos para gritar surpresa quando ela chegasse. Eu os observava de dentro da sala, por trás da cortina. O copo de vinho tremia na minha mão. E então, às 19h57, o carro dela estacionou na garagem. Vi quando ela desceu. Ria de algo que Renato disse. Estavam despreocupados, leves, íntimos. Como um casal consolidado. O toque na cintura. A mão segurando o braço dele com carinho. A mesma mulher que, há 24 horas, jurava estar deitada sozinha. Eles subiram os 3 degraus da entrada com passos lentos. Ela comentou, brincando: "Será que alguém descobriu?" Renato respondeu: "Relaxa. Ninguém sabe de nada." Eu apaguei as luzes do quintal. Silêncio absoluto. Os convidados, antes sorridentes, agora apenas esperavam. Sentados. Em pé. Taças na mão. Sem saber exatamente o que iria acontecer. A porta se abriu. E naquele instante, a mentira deixou de ser só dela. Era de todos nós. A porta se fechou atrás deles com aquele estalo seco que pareceu marcar o começo do fim. Lúcia entrou primeiro, sorrindo, já soltando os sapatos. Renato logo atrás, com aquele jeito seguro de quem se sente à vontade onde não devia. Eles deram mais 2 passos. Foi então que liguei as luzes da sala. Todas. De uma vez só. A explosão de luz fez os dois pararem, congelados. Ela levou um segundo para entender o que estava vendo. Seus olhos me encontraram ali, sentado na poltrona ao lado da lareira, um copo na mão, perna cruzada, como quem assiste a um espetáculo cuidadosamente ensaiado. "Daniel?" ela sussurrou. O nome saiu seco, como se rasgasse por dentro. Eu balancei a cabeça devagar. "Boa noite." Renato deu um passo para trás, como se procurasse uma rota de fuga invisível. A mão dele já ia pro bolso, talvez o celular, talvez as chaves. O instinto de desaparecer falou mais alto. Lúcia, por outro lado, parecia travada, como se o corpo ainda não tivesse avisado a mente que era hora de reagir. Você devia estar em Curitiba," ela murmurou. "Pois é," respondi. Mudei de ideia. Eles não olhavam mais para mim. Olhavam além. Pelas janelas abertas. E foi aí que viram. A varanda iluminada. As mesas com petiscos, as luzes penduradas, os convidados, em silêncio, imóveis, olhando de volta como se estivessem assistindo a um acidente em câmera lenta. Entre todos, uma mulher parada no centro do jardim chamou a atenção. Bolsa pendurada no ombro,
os olhos duros, fixos. Sílvia Monteiro. Renato engasgou em seco. Tentou falar. Falhou. Sílvia, eu posso isto. Mas ela não esperou. Entrou devagar, os passos firmes, sem pressa. Quando chegou perto dele, abriu a bolsa e deixou tudo cair no chão. Chaves, celular, e a aliança. Virou as costas e saiu. Sem olhar para trás. Lúcia, ainda em choque, se encostou na parede como se o chão tivesse sumido. Por quê? Por que você fez isso? Ela sussurrou. Respirei fundo, e pela primeira vez, minha voz saiu firme. Porque você sempre disse que se um dia eu descobrisse, eu só ofereceria uma cerveja para ele. Que eu seria maduro. Que não faria escândalo. Ela olhou para mim como se visse um estranho. E talvez fosse isso mesmo. Você achou que eu não me importaria. Que eu estava tão ausente, que já tinha ido embora. A sala estava cheia de silêncio e olhos. A irmã dela entrou logo depois, o rosto pálido. A mãe vinha atrás, visivelmente abalada. As amigas, chocadas. Ninguém dizia nada. Não precisava. Renato se foi sem se despedir. Lúcia ficou. Mas já não era a mesma. Na varanda, a música suave voltou a tocar sozinha. Gente começou a sair devagar. Como se ninguém quisesse pisar naquele chão de vidro quebrado. E eu fiquei ali. Vendo tudo desmoronar com a calma de quem já não tem nada a perder. Depois que todos se foram, o silêncio voltou a ocupar cada canto da casa como uma poeira que ninguém limpa. Lúcia ainda estava ali, sentada à mesa da cozinha, enrolada numa toalha, o cabelo molhado grudado no pescoço, os olhos baixos. Parecia menor do que eu lembrava. Menor até do que a própria culpa. Eu abri a geladeira, peguei uma água, bebi devagar. Sentei na frente dela. Nenhum de nós falou por um tempo. O tempo suficiente para que o arrependimento tomasse forma no ar. Por que você fez isso? Ela perguntou. Não como quem acusa. Como quem não entende nem a si mesma. Deixei o copo na mesa com cuidado. Porque eu queria que todo mundo visse. Quem você virou. Até você mesma. Ela apertou os olhos. A toalha escorregava pelos ombros, mas ela não notava. Estava longe, presa num buraco do qual nem sabia sair. Eu nunca planejei te machucar, ela sussurrou. Fiquei em silêncio. Se você tivesse me procurado antes, se a gente tivesse conversado. Lúcia, cortei, firme. Você me traiu no nosso quarto. No nosso sofá. Enquanto eu ligava, tentando matar a saudade. Não foi falta de conversa. Foi escolha. Ela respirou fundo, como quem está prestes a dizer algo importante. Mas nenhuma palavra saiu. Você me disse uma vez que eu era distante. Que trabalhava demais. Que você se sentia sozinha. Mas eu nunca deixei de amar você. Eu só achava que ainda dava tempo. E eu achei que você não voltaria, ela disse, quase sem som. Achei que tinha mais tempo. Essas palavras, sim, me quebraram. Não a traição. Não o beijo. Mas essa frase. Como quem marca uma reunião extra no calendário e esquece que é a vida que está ali. Levantei devagar. Você devia fazer uma mala. Seus pais chegam em breve. Ela não discutiu. Apenas assentiu. Levantou-se em silêncio, desapareceu escada acima. Eu fiquei na cozinha, com o som da chaleira esquentando no fundo e os olhos fixos em nada. Quando seus pais chegaram, ela já estava pronta. Mala ao lado da porta. Cabelo preso. Rosto seco. Ninguém me dirigiu palavra. Apenas a levaram. O som da porta se fechando atrás deles foi suave. Suave demais. Depois disso, fiquei ali. Sem pressa. Sem planos. Peguei uma taça de vinho esquecida, sentei no quintal, à beira da piscina. O vento batia nas luzes da varanda, que ainda piscavam, teimosas. Pensei em tudo que vivemos. Nos aniversários. Nas promessas. No jeito como ela ria quando achava que ninguém estava vendo. E percebi que aquele riso, já não era mais meu. Mas havia algo novo em mim naquela noite. Não era vitória. Nem alívio. Era liberdade. Não há que se comemora com fogos, mas a que chega devagar. Com cheiro de terra molhada e gosto de silêncio. A liberdade que vem quando a última mentira vai embora, e leva com ela a parte de você que ainda acreditava.